Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 8, Associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, imediatamente reconheceria que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então, se pudéssemos ver as correntes magnéticas que nos unem, veríamos que estamos ligados aos nossos afins encarnados e desencarnados. Observemos as redes sociais. Quando a gente manifesta uma preferência, imediatamente surge a nossa página, né? Na nossa página, um monte de coisas afins daquela pesquisa, né? Como sugestão. Infesta a página da gente. É mais ou menos isso. Eu sempre atraio energias afins, ou seja, estamos conectados a uma nuvem de testemunhas encarnadas e desencarnadas. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Associação de sentimentos, associação de ideias, associação de pensamentos e aí vai. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assegura que os átomos invisíveis ao olhar humano se agrupam como pombos à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Agora, começamos a penetrar a essência do microcosmo e, por enquanto, de alguma forma, podemos simbolizar no átomo, entregue à nossa indagação, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitacional. Então, Emmanuel está comparando o movimento dos elétrons em torno do núcleo ao movimento dos planetas em torno do Sol. No plano da vida maior, temos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim, também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que as almas semelhantes a ela respiram. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Quer dizer, nós assimilamos as mesmas correntes de pensamentos daqueles que pensam como vemos a vida. Ou seja, quais são as minhas crenças? Quais são os meus padrões? Desculpa. Por exemplo, eu posso estar alegre, mas meu padrão é pessimista. Então, meu entorno é de pessoas pessimistas. Eu atraio pessoas pessimistas para o meu convívio. Como assim? Eu estou alegre? Pois é, você está alegre. Você não é alegre. Então não tem jeito? Tem. Eu posso alterar o meu modo de ser aos poucos. Não é de uma hora para outra. Eu preciso ir me reprogramando. Se eu gosto de fofoca, de cuidar da vida alheia, e aos poucos eu vou me afastando desse padrão, eu continuo cercada de fofoqueiros, mas eu insisto em mudar o meu modo de ser. E aí aparecerão situações que vão me levar a provar que eu realmente mudei, que eu realmente não me interesso mais por isso. E, é claro, muitas vezes eu vou me pegar querendo saber o que aconteceu, né? Mas eu vou insistindo na mudança desse padrão até que eu me percebo melhor. Então, sentindo, pensando e mentalizando, a gente vibra de maneira igual àqueles que estão na mesma faixa vibratória da nossa. E quando eu estou querendo mudar de padrão,
Por muito tempo eu sinto a vibração do padrão que eu estava. E também vou sentindo a vibração daquele que eu estou me esforçando para atingir, até que eu consigo me elevar definitivamente àquele padrão. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, nos sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, nos fortificando para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, eu posso estar em sintonia com o alto, por exemplo, quando eu entro em oração sincera, mas logo em seguida eu volto a me ligar àqueles com quem eu me afinizo. Assim como às vezes eu baixo a minha vibração e me ligo com sentimentos de baixa frequência. Assim que eu me vigiar e orar, eu volto aos meus afins. E quanto mais eu elevo meu pensamento, mais eu entro em sintonia com o alto, mais eu me modifico, mais eu mudo minha faixa vibratória e aí eu mudo meu grupo de afinidade. O mesmo acontece em sentido contrário, ou seja, quanto mais eu entro em contato com baixos sentimentos, quanto mais eu frequento lugares viciantes, eu mudo de grupo de afinidade. Vamos lembrar que no segundo capítulo, Emmanuel disse que o desejo de mudar é acionado pela minha vontade. Então, lentamente eu mudo conforme a minha vontade. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Somos a soma do que aprendemos com os nossos pais, com os nossos professores, enfim, com todos aqueles com quem nós convivemos. Então, quando nós expressamos, estamos emitindo a opinião de todos eles, assim como eles também expressam a nossa. O desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente imediatamente os reflete, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Passa a fazer parte de mim. Então, como somos suscetíveis a estímulos, precisamos cuidar do que colocamos em nossa mente em termos de imagem, em termos de som, o que lemos, o que nós assistimos, o que nós ouvimos. Vamos pensar nisso. Com o passar do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilou, fazendo-o, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por essa razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porque interessados em descer as minúcias do mal, absorvem inconscientemente as suas emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Aqui nós temos duas possibilidades. Ou eu olho para o erro do outro, critico o erro do outro, porque eu reconheço no outro o que eu sou, ou
quando eu censuro o meu próximo, me interessando pelas minúcias do que eu condeno nele, eu acabo absorvendo inconscientemente essas emanações que condeno e entro em sintonia e acabo praticando as mesmas ações. Observe, por exemplo, que aquilo que a sua mãe faz e te incomoda, um dia você se pega fazendo igualzinho. Então, vamos observar que quando Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele quis deixar claro que a vida do outro é do outro. Ajude o outro, se ele pedir e você puder ajudar, tiver condições de ajudar, mas não se meta na vida do outro, porque você vai acabar assimilando realidades que não são suas, porque você entra na faixa do outro por associação. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Eu vejo a corrupção do governo, mas eu não vejo que eu procuro um jeitinho para resolver algo que eu preciso. Como Jesus disse, eu vejo o cisco no olho do outro e não vejo a trave no meu olho. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode se converter dentro de algumas horas no bolo nocivo de imensas proporções? A maledicência pode nos prejudicar no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muita vez aos labirintos da loucura ou das trevas do crime. Quando nós cuidamos de uma ferida, ela pode se transformar, quer dizer, quando a gente não cuida de uma ferida, né? Ela pode se transformar num problema muito sério. Da mesma forma, a maledicência pode nos levar à doença, ao vício, à raiva e até ao crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco, potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, nos impondo de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Assim, estejamos procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.